Oi, gente! Esse vídeo tá num cenário totalmente diferente. Tô dentro do meu carro, esperando a menininha que eu cuido chegar da escola. Mas tem sido uma semana meio corrida pra mim, os últimos tempos, com esse treino que eu tô fazendo pra meia maratona. Meu tempo tá super corrido, tenho tido muito pouco tempo pra gravar, mas eu queria gravar e vocês vão entender por quê. É a minha segunda resenha de livro. Hoje a resenha do meu livro é O Último Trem para Istambul. Eu não sei falar o nome dessa autora, então vocês vão me desculpar, mas vai ficar assim, sem falar o nome da autora, porque é um nome muito difícil, eu não sei como pronuncia e eu não tive tempo de ir no Google para digitar e descobrir como pronuncia. Então eu vou ficar assim só com o nome da autora aqui para vocês pesquisarem. E o livro se chama O Último Trem para Istambul. Esse é o livro da editora Planeta. Eu, sinceramente, falha minha, eu raramente presto atenção na editora. Muito bem. Então, esse livro eu peguei emprestado da tia do meu namorado e já tá comigo há algum tempo, porque na verdade ela emprestou pra nós dois. Meu namorado ficou de ler primeiro e depois eu lia, só que ele achou que já tinha entregado pra tia Sara e eu achei que eu tinha que pedir de novo pra ela. E organizando as minhas coisas, meus livros para leitura desse ano, eu descobri que o livro ainda estava em casa. Então eu tive que ler meio que correndo, mas deu totalmente tempo, né, de terminar de ler. Mas eu precisava fazer logo essa resenha, por isso que eu tô fazendo dentro do carro para poder devolver o livro para ela. Muito bem, o livro fala sobre oh, meu Deus. O livro fala sobre a perseguição dos judeus na Alemanha, quando Hitler no poder e querendo dominar o mundo e erradicar os judeus. Então, assim, é uma história muito triste, porque fala desse preconceito daquela época com reação aos judeus. E, no caso, a personagem principal, a Selva, é uma moça de uma família turca e tal. E aí ela se apaixona por um cara que é judeu, e aí a família dela não aceita, então eles fogem da família para ficar juntos e vão morar na França, no meio do começo da Segunda Guerra Mundial, onde tá tendo ocupação e tudo mais. Então, assim, é meio tensa a história, porque conta, né, deles fugindo. Em paralelo, conta a história da irmã da Selva, e Selva é o nome da menina. Eu achei muito estranho, né? Mas, enfim, parece que é um nome turco. E em paralelo conta a história também da irmã da Selva, que é uma história interessante. Mas, sinceramente, gente, o que eu achei desse livro é um livro extremamente bem escrito. Quem escreveu esse livro, essa mulher aí, ó, tá de parabéns, porque é um livro muito bem escrito, é um livro que prende a sua atenção. Eu não gostei da história, eu achei a história meio chata, mas ela não é uma história confusa, tem várias coisas acontecendo, na minha opinião foi chato, mas não é uma história confusa, você entende, você acompanha a história o tempo inteiro. O que eu não gostei do livro é, os primeiros capítulos demoram muito pra acontecer, então você fica meio que sem entender o que tá acontecendo na história, onde essa história vai chegar, se é a história da Selva, se é a história da irmã dela, e aí você fica meio assim, ok, eu já entendi o contexto, mas qual que é a trama? Porém, como eu disse, como é um livro muito bem escrito, você não consegue parar de ler, você tem a curiosidade de continuar lendo. A parte principal, assim, dos conflitos, porque assim, a história se baseia no suporte que o governo turco deu para os judeus que estavam mesmo fora do país, né? E se eles tivessem qualquer relação com
com a Turquia eles poderiam ser ilesos e voltar para a Turquia e tudo mais. Então, assim, essa parte é verídica, então eu achei muito interessante. Eu não sabia dessa história. E é assim, a autora, ela presta uma homenagem aos ministros, as pessoas responsáveis. Gente, esqueci totalmente o nome agora, mas essas pessoas que representam o país num outro país. Como que chama isso mesmo? Embaixador? Acho que é isso que eu quero dizer. Enfim, e aí a história se baseia nisso, assim, no quanto as pessoas que estavam no poder, oh meu Deus, quanto que as pessoas estavam no poder em outros países, o quanto eles fizeram para ajudar os judeus que queriam sair de diversos países na Europa. E assim, eu adorei essa parte, foi a parte que mais me prendeu no livro. Eu não queria parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer com o Rafo, que é o marido da Selva. Então, assim, eu tava ansiosa para saber o que ia acontecer, se o trem ia conseguir sair, se eles iam conseguir escapar e tal. E eu achei, do meio do livro pro final, o livro fica melhor. E eu achei o final bem legal. Mas, assim, eu acho que vale a leitura para quem gosta desse tipo de livro, mas eu não é um livro que eu amei, não tá longe de ser um dos meus preferidos. Fica a dica e aí a gente se fala depois, se vocês lerem, me contam se vocês gostaram, tá bom? Beijo, tchau, tchau.